Boa tarde. Vamos aguardar alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Já começamos no máximo 5 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Maurício Nicolai, estou responsável por alianças na Semantics. Vou fazer uma breve apresentação da Semantics e, em seguida, vamos começar a apresentação com o Yuki da Precisely. A Semantics é uma empresa data-driven company, onde nós somos referência hoje no mercado em Big Data, Analytics e Inteligência Artificial, com soluções inovadoras, disruptivas, no modelo one-stop shop, onde provemos toda a solução completa, tanto no ambiente do cliente como no ambiente multi-cloud. Vou falar um pouquinho mais das nossas soluções aqui. Um probleminha aqui, só um segundo. A Semantics nasceu há 10 anos atrás, no Brasil, é uma empresa brasileira, e aí depois ela se espalhou pela América Latina inteira e pelos Estados Unidos. Nosso portfólio é bastante amplo, como eu disse, é no Stop Shop, e inicia com a área de consultoria, serviços profissionais, sustentação, suporte e treinamento. Sobre isso, nós temos toda uma plataforma de dados, que é a base dos nossos produtos, que é o Open Galaxy, onde ele está calcado na nuvem em soluções on-premises, e mais todos os nossos parceiros de negócios, como a Precisely, que vocês vão conversar um pouquinho, uma das soluções daqui a pouco. A solução Open Galaxy é uma solução que é como se fosse um Big Data as a Services,
onde é uma plataforma de Data Analytics, CTL, visualização, inteligência artificial, algoritmos, governança, segurança e monitoramento. Em cima de tudo isso, temos a nossa plataforma de software de Business Performance na área financeira, saúde, varejo, indústria 4.0, telecomunicações e multissegmentos. Estamos à disposição a explicar qualquer um dos produtos nossos. Nossa história é uma história que inicia-se em 2010 com dois dos nossos fundadores, quando entraram em contato com as soluções de Big Data Analytics nos Estados Unidos, e aí começou uma jornada que vai até os dias de hoje. São 10 anos de trabalho. 2013 tem um grande impulsionamento nos nossos serviços, né? Começa um crescimento exponencial. Em 2017, a gente tem o primeiro investidor, que é o Bradesco. Temos a primeira nossa filial fora do Brasil, que é a Colômbia. E primeiros laboratórios também de trabalho conjunto, por exemplo, com a FIAP. Em 2018, nós temos a segunda filial da América Latina, no México. Tem o lançamento do Open Galaxy, que é um produto que eu comentei com vocês, híbrido, e mais um laboratório na Unicamp. E assim vai. Em 2019, o segundo investidor, que é a Crescera, primeira aquisição nossa de empresas, que é a Fast Omni, e hoje é o produto Smart Sales. Em 2020, a gente tem a terceira filial, que é nos Estados Unidos, e a segunda aquisição, que é a Tradimus, que é uma solução na área de healthcare. Aqui nós temos uma história já bastante interessante com a Precisely, que é a união da SyncSort e a Pitney Bowes. Já em 2015 para 2016, a gente começou os trabalhos com ela, e hoje é uma das principais alianças nossas. Aqui eu vou deixar o meu contato, e se vocês quiserem entrar em contato com a gente, e essa apresentação também vai estar no YouTube, está disponível logo depois do evento. Yuki, muito obrigado, e a palavra está com você. Obrigado, Maurício. Eu estava falando aqui, mas estava em mudo. Bom, consegue ver minha tela? Sim. Tá bom, então vamos seguir. Meu nome é Yukihiro Tomoda, sou engenheiro de pré-vendas aqui na Precisely, que, como o Maurício falou, vem da junção de SyncSort e Pitney Bowes, que já veio também de uma fusão, onde adquiriu também a Mapinfo, que é um software de geoprocessamento. Tá? Então, hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre sistemas de inteligência geográfica. A nossa agenda é dividida da seguinte forma: eu coloquei basicamente 2 tópicos principais com alguns subtópicos. Então, primeiro, uma parte conceitual, de falar o que e porquê dos sistemas de inteligência de geolocalização e como e para que são usados. A gente vai falar um pouco também, eu vou colocar durante a nossa conversa, eu vou falar de diversos casos de uso, de casos que a gente teve aqui na América Latina, mas vou trazer também um pouco aí sobre o setor financeiro e varejo, restaurantes. Tá bom? Então, vamos lá. Começando com o que e porquê. Os sistemas de inteligência de geolocalização, os sistemas de inteligência geográfica ou de tomada de decisão baseada em localização, tem diversas formas de se falar isso, não são uma coisa nova. A decisão baseada em localização é uma coisa muito antiga, os egípcios já praticavam isso, os romanos eram mestres nisso. Existem vários escritos, vários textos que os romanos escreveram muito tempo atrás, 3.000 anos antes de Cristo, né, falando sobre isso, como eles utilizavam a localização como vantagem estratégica, inclusive, para bater o inimigo. Foi um caso épico que eu trouxe aí na tela, que na verdade é um jogo de xadrez entre Aníbal, durante as guerras púnicas, né, contra o exército romano, onde o exército romano achava que estava bem defendido pela localização geográfica. Aníbal tinha uma vantagem de ter no exército dele elefantes, e os romanos falaram: Aníbal jamais vai cruzar os Alpes com elefantes para chegar até Roma, então o caminho mais provável de Aníbal vai ser pelo sul. Então os romanos se concentraram aqui no mar Mediterrâneo, ao sul da Itália, para as defesas deles. Mas, por incrível que pareça, contra todas as probabilidades, Aníbal foi lá e passou com elefante e tudo pelos Alpes. Tá? Isso é um caso clássico, e os romanos, como bem comecei, escreveram vários artigos sobre isso, de como obter vantagem baseada em localização. Já um pouco mais
mais recente, esse médico chamado Richard Owen, ele foi o primeiro, ele é considerado o pai dos modelos geoespaciais, né, na analítica geoespacial como a gente vê hoje em dia. Lá pelos anos em 1800, ele fez um mapeamento de poços, todos os poços na cidade de Londres. O objetivo dele era conter o avanço, na época teve uma epidemia de cólera, o objetivo dele foi fazer esse estudo e tentar conter o avanço disso. Ele foi bem sucedido. A parte curiosa aqui também é que esse Richard Owen... Perdão, diga? Tem gente falando que a tela está congelada na minha tela final aqui, não estão vendo a sua tela. Rafaela, você pode dar uma checadinha? Eu já estou compartilhando, mas eu não sei onde poderia ser. Eu posso tentar compartilhar novamente. Que tal? Vamos ver aqui. Compartilhando novamente. Eu estou vendo. Deixa eu ver o pessoal aqui, peraí. O que aconteceu, Maurício? Não está compartilhando? Não, está dando... Tem gente que está na apresentação e está falando que não está aparecendo a tela do Yuki. Tá sim, entrei como visitante aqui, está aparecendo. Ok, então, é por uma da pessoa, então. Obrigado, desculpa interromper. Imagina. Pode interromper em qualquer momento, tá? Acabou de voltar, acabou de entrar para as pessoas agora. Ok. Show. Bom, então seguimos aqui, tá? Eu estava comentando então sobre o geoprocessamento, sobre os sistemas de tomada de decisão mais modernos, os modelos geoespaciais, e quem inaugurou isso foi esse senhor aí, Richard Owen, que utilizou isso para deter os avanços de casos de cólera em Londres, tá? Isso em 1800. E eu comentava que a parte curiosa é que essa pessoa não era nem um geógrafo, nem um engenheiro, nada disso. Ele era um médico, biólogo, paleontólogo, e fez esses estudos com mapas. Foi o primeiro a criar esses modelos, utilizar esses modelos geoespaciais como usamos hoje, mais modernamente. Tá? Então, falando um pouco aqui sobre os modelos geoespaciais, eu vou colocar aqui dois conceitos. Assim, existem vários conceitos, mas esses são os mais utilizados, principalmente no segmento de geomarketing, que a gente chama de geomarketing, tá? Que é a aplicação dos modelos espaciais, por exemplo, para abertura, fechamento de lojas, agências. Tá? Então, vou colocar aqui dois exemplos, dois conceitos, de uma forma, tentar colocar de uma forma bem didática do que são. Então, vamos começar pelo cluster. Para dar uma ideia do cluster, vou colocar aqui esse exemplo, que também é um exemplo que é utilizado aí nas escolas de geoprocessamento. Ele é bem simples, para vocês tentar entender o porquê da clusterização. Então, supondo esse exemplo que você tem aqui uma praia e você tem dois sorveteiros e cada sorveteiro se posiciona de um lado da praia. Tá? A princípio, eles se posicionam dessa forma, divide a praia no meio, esse entra no primeiro quarto, esse aqui na outra parte, na metade da outra metade. Tá? Aí o vendedor A, o sorveteiro A, ele decide, puxa, deixa eu aumentar a minha área de influência. Então ele decide avançar nesse espaço vazio, ele decide avançar um pouco mais para roubar território, para ganhar mais território do vendedor A, do vendedor B. O vendedor B ele reage, né? E em algum momento o vendedor B começa a avançar nesse território vazio que vai ficando atrás do vendedor A. Tá? Com o tempo, esses dois entram em equilíbrio e eles chegam à conclusão de que equilíbrio, na verdade, o ponto de equilíbrio seria esse. Então, eles acabam se equilibrando nessa ideia. Assim, um tomando o território do outro, naturalmente, eles acabam chegando nessa configuração. Tá? Se eles conseguirem nessa mesma lógica de tomar território do outro. Isso aí, essa forma como isso acontece, explica esse efeito de clusterização. E aí, tomando aqui um exemplo de uma rua, não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas tem uma rua famosa lá em São Paulo, que chama Teodoro Sampaio, que é a rua dos móveis. Então, você quer comprar uma cama, quer comprar uma mesa, muita gente vai se dirige nessa Teodoro Sampaio, porque tem um monte de lojinhas de móveis lá, e é uma ao lado da outra. Tá? A ideia de ter essas lojas, uma próxima da outra, tem a ver com esse exemplo do sorveteiro. Então, tem gente que se desloca. Puxa, se eu for ver a loja de móveis aqui do lado, eu vou ver um modelo, eu vou ver um preço. Eu vou só poder fazer um orçamento se eu for na loja aqui do lado. Se você vai na Teodoro, não, você vai visitar várias lojas de uma vez só,
visita toda a concorrência e ali você já toma a sua decisão. Então, acabou criando esse tipo de cluster assim com o Teodoro Sampaio. Existem outras lojas, tem concentrações de lojas, por exemplo, na Consolação, que tem um monte de lojas que vende lustres, cuida da parte de iluminação, tá? E assim por diante. Então, isso explica um pouco esse fenômeno aí da clusterização. De forma similar, como acontece com as lojas, né? Aí você vê aqui na faculdade ou no colégio, você vê lá no pátio do colégio, você começa a ver aqueles grupos, aquelas panelinhas, né? Ou seja, são os grupos simpáticos, são grupos de pessoas que compartilham alguma coisa, eles têm alguma coisa em comum, algum propósito em comum, e acaba formando esse tipo de grupo, esses segmentos, né? Isso leva para um outro conceito, que são os agrupamentos populacionais. Então, a gente está vendo aqui uma imagem na região do Morumbi, região do Morumbi. De um lado aqui, isso aqui é um muro, do lado do muro tem um condomínio de alto padrão, do outro lado tem uma favela, tá? Qual que é a ideia? Na verdade, baseado no seu padrão de consumo, na sua capacidade de gastos, as pessoas acabam se criando também esses agrupamentos, né? Você acaba morando próximo de parentes seus, de familiares, de pessoas que têm ali o mesmo padrão de consumo, tá? Acaba criando esses grupos que levam aos setores censitários, os famosos setores censitários que o IBGE utiliza para fazer as pesquisas, tá? Então, existem vários desses agrupamentos se formando nas cidades. Então, esse é o conceito do cluster, da clusterização dos agrupamentos. O outro conceito que a gente vai falar é o conceito de área de influência. Da mesma forma que quando você joga uma gota d'água em cima de uma superfície da água, ela vai formando ondas. Quando você coloca uma loja... Maurício, só uma pergunta, você consegue acompanhar o cursor do mouse também, né? Eu estou passando o mouse, é importante isso aí também. Você consegue visualizar também? Dá um feedback aqui para mim. Sim? Sim. Beleza, ótimo. Então, tá, porque eu vou usar o mouse aqui para passar um pouco da informação que eu estou divulgando. Então, vamos lá. Então, da mesma forma que cai a gota d'água, quando você coloca uma escola, quando você coloca um shopping center em algum bairro, em algum local, isso gera interferência, né? Vai gerar interferência ao redor. Você montou uma escola aqui, você abriu uma escola, vai ter aquele monte de pai parando em fila dupla, né? Isso vai gerar interferência no tráfego na região, né? Então, ocorreu um crime, ocorreu assassinato, ou tem uma série de roubos de veículos nessa região. São eventos que vão acontecendo de forma espacial, isso vai gerando impacto ao redor, tá? Tem algum tipo de impacto. A forma como se impacta depende muito do tipo de evento que está sendo analisado. Isso aqui seria a área de influência, tá? Se fosse uma loja, por exemplo, que eu estivesse abrindo aqui nesse local, esse gráfico que está aqui embaixo, ele está representando o seguinte: a maior parte das minhas vendas, as vendas de maior potencial, ou de maior valor, de maior montante de vendas, acontecem ali com clientes que estão numa área que tem que se deslocar, por exemplo, até 5 minutos, até 10 minutos, ou até 15 minutos dessa loja. Eu dificilmente vou captar aqui clientes mais longe do que isso se for para vender, por exemplo, eletrodoméstico. Tá? Dependendo do produto, a curva pode ser um pouco diferente. Okay? Da mesma forma também, não só o fato de colocar a loja, mas também produtos, né, produtos que eu coloco nessa loja têm uma receptividade diferente. Então, a curva para cada produto pode ser diferente, ou a curva ou o serviço que eu estou prestando também pode ter uma curva diferente, dependendo da classificação. Se a minha população, se a pessoa que está visitando ele é classe A, classe B, pode ser que ele consuma mais. Ou seja, a penetração por classes também é diferente, dependendo do produto, do tipo de negócio que eu vou fazer. Esse último gráfico que está aqui no canto direito, ele representa o seguinte: ele representa a concorrência. Tá? Não ter concorrente ao meu lado pode me dar um montante de vendas, e esse montante de vendas, na verdade, ele pode crescer quando eu coloco concorrentes. É o fenômeno que eu comentei com vocês da Teodoro Sampaio. Quando você coloca ali várias lojas, uma ao lado da outra, você traz mais concorrentes, isso acaba melhorando essa primeira curva que eu mostrei aqui. Então, existem pessoas que estão mais distantes, mas, por outro lado, vão estar dispostas a se deslocar, a mover essa distância maior. Por quê? Porque sabe que ali dentro ela vai poder consultar em várias lojas. Tá? Então, a concorrência, às vezes, é benéfica dependendo do seu tipo de negócio. Em algum momento, também, concorrência demais vai atrapalhar os seus negócios. Tá? Então, isso aí é o conceito de área de influência também. Bom, dados esses dois conceitos, o nosso tópico aqui é o que e por quê. Né? O que são esses sistemas de inteligência geográfica e por que eles existem.
O paralelo que a gente faz é, na verdade, a inteligência geográfica está para a inteligência de negócio. Tá? São sistemas de tomada de decisão. Isso não é geoprocessamento. Inteligência geográfica não é geoprocessamento. Tá? São conceitos diferentes. Tem a mesma origem, utilizam alguns fundamentos que são similares, mas não se trata da mesma coisa. Ok? A gente vai entrar mais detalhes aqui. Aí, por que eu preciso desse sistema? Por que existem sistemas de inteligência geográfica? Bom, parte da resposta vem do seguinte, não sei se vocês já pararam para pensar por que o semáforo ele tem as cores, né? Vermelho, amarelo e verde. Por que o semáforo usa cores? Por que ele não utiliza a palavra, né? Pare, atenção e siga. Eles não utilizam palavras porque a forma como o nosso cérebro reage a palavras é diferente da forma como ele reage para cores. Tá? Para cor, o nosso cérebro reage, a área do cérebro que está envolvida com isso, para reagir a cores, é outra, é diferente da área do cérebro que vai cuidar da leitura. Tá? Então, através de imagem, eu transmito... a imagem seria como se fosse uma linguagem universal, uma linguagem de cores. Né? Ela torna a coisa mais fluida. Então, por isso, trabalhar com imagem. Né? O sistema de inteligência de negócio, o Business Intelligence, utiliza isso vastamente. Né? Sempre utilizando aqueles diversos gráficos como apoio à tomada de decisão e você visualizar a informação de forma mais rápida. Captar, ter insights mais rapidamente. Tá? A ideia, então, desses sistemas de inteligência geográfica é o quê? É o diferencial dele para o Business Intelligence. A gente falou, tem os mesmos conceitos, as mesmas origens, são similares, porém, o sistema de inteligência geográfica ele permite você observar o fenômeno exatamente onde ele acontece. Tá? Então, imagina, nessa imagem, nesse vídeo que estou mostrando aqui, imagina um sistema como esse na mão do Aníbal, que eu falei para vocês que estava combatendo lá contra o exército romano. Ele poderia olhar para um modelo como esse e dizer assim, nossa, essa estrada, essa via aqui é a via que eu vou bloquear nesse sentido. Aqui esse ponto é ótimo para visualização, vou colocar um sniper. Claro, o sniper dele na época era um arqueiro, né? Não era exatamente um atirador com armas de fogo e bala, mas seria o equivalente. Tá? Então, melhor posicionamento estratégico também utilizando esse tipo de coisa. Então, a ideia do geoprocessamento, ou perdão, do sistema de inteligência geográfica é basicamente isso, é trazer um modelo do local, onde o fenômeno, onde o evento que você está analisando, ele ocorre. Tá bom? Bom, agora vamos para a próxima sessão, o como se faz a implementação de um sistema de inteligência geográfica e para que você adota um sistema como esse. Tá? Vou começar aqui mostrando um caso. Tá? A gente não tem uma sessão muito específica para casos, vou trazer diversos casos aí durante a apresentação. Tá? Esse aqui é um caso que a gente fez uma análise para a identificação de fraudes nos benefícios pagos pelo governo federal, o seguro-defesa, o Bolsa Família. Tá? Vou dizer para vocês o que significa cada linha vermelha dessa que está aqui no mapa, sobre o mapa, ela tem o seguinte significado. Cada linha representa duas transações que ocorreram dentro do mesmo mês para a mesma pessoa. Ou seja, a pessoa sacou, por exemplo, o seguro-defeso aqui no Pará, e o Bolsa Família lá no Rio Grande do Sul dentro do mesmo mês, e se trata da mesma pessoa. Quando você coloca isso dentro do mapa, independente de você saber a distância exata aqui daquilo, sabe, Rio Grande do Sul e Pará não são ali lado a lado, né? A gente está falando de Oiapoque a Chuí, está falando de uma distância de 3.000 quilômetros, mesmo que você não soubesse que são 3.000 quilômetros, sabe que são muito distantes. E quando você olha também esse tipo de coisa que aqui que eu estou destacando, são os clusters também. Aqui a gente tem clusters, ou seja, no estado do Maranhão, no estado do Pará, eu vejo uma alta concentração desse tipo de evento, que potencialmente, não estou dizendo que seja fraude, mas é potencialmente uma fraude. A pessoa está no mesmo mês fazendo saque dos benefícios em lugares que estão a quilômetros, mais de 100, 300, 800 quilômetros, 3.000 quilômetros de distância, potencialmente é uma fraude. E a gente identifica aqui uma grande concentração desse tipo de evento aqui, como eu falei, Maranhão e Pará, um pouco menor escala aqui no estado do Amazonas. Tá? Bom, isso é a parte espacial, isso é eu visualizando isso no mapa. O porém é que para eu chegar nesse mapa, existe uma série de coisas que tem que ser feita antes. A pessoa que vai fraudar, que quer fraudar o seguro, ela não vai deixar a coisa fácil para você. Então, uma das coisas que eles não podem tentar fazer é colocar, por exemplo, mudanças nos nomes. Então, Ferreira dos Santos e Ferreira Santos, um sistema de informática, são coisas diferentes. Vai fazer a comparação exata, são coisas diferentes.
né, Lopes Barrada e Lopes Barradas, quer dizer, o cara colocou uma letra S no final, já são entidades diferentes, potencialmente entidades diferentes. Então, os fraudadores vão utilizando esses tipos de artifícios, né? Além disso, algumas vezes ele acaba utilizando pessoas da família, familiares como laranja. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, um grupo de pessoas que recebia o seguro defeso. Estamos vendo aqui várias pessoas com o mesmo sobrenome. Mas, obviamente, que ter o mesmo sobrenome não quer dizer, tá, aqui tem uma quadrilha da família Alves Cordeiro. Não necessariamente também a gente está dizendo isso, a gente precisa analisar mais coisas além de somente o sobrenome. Então, o ideal seria analisar, na verdade, essa rede de relacionamento. Saber se realmente o fulano Alves Cordeiro com o ciclano Alves Cordeiro, eles compartilham alguma coisa, se eles têm algum relacionamento, existe alguma coisa que relaciona eles, né? O fraudador, assim como a pessoa que faz lavagem de dinheiro, o dinheiro sempre faz uma volta, faz um trilho, um caminho, mas acaba voltando para essa pessoa. Se a gente mapeia tudo isso, se a gente mapeia até o agente, porque muitas vezes isso é feito com conivência de um agente, de um funcionário público, né? Ele é conivente. Se você coloca toda essa malha de casos suspeitos, você acaba encontrando, por exemplo, um funcionário público ali no centro dessas operações, tá? Então, esse tipo de tomada de decisão baseada em localização, muitas vezes ele implica um monte de análises anteriores para ser feito, tá? Se a pessoa colocasse um cadastro diferente aqui, não identificaria que a pessoa que está no Rio Grande do Sul é exatamente a mesma pessoa que está fazendo um saque de outro benefício ali no estado do Pará, tá? Então tem toda a parte de tratamento antes dessa visualização gráfica. Então, a gente volta aqui à comparação do BI, falando do como isso é implementado, como esses sistemas são implementados. Então, voltando para a comparação do BI. Os problemas que a gente tem no sistema de inteligência geográfica são muito similares aos problemas que a gente tem quando vai fazer a implantação de sistema de business intelligence, tá? E os requerimentos também. Então, para um business intelligence, eu tenho um requerimento forte de preparação de dados, coleta, integração. Para um sistema de inteligência geográfica, também vou ter esses mesmos requerimentos, tá? A propósito disso, 70% a 80% do tempo dos analistas é gasto fazendo a preparação dos dados antes de levar isso para a plataforma analítica. De acordo com o Fórmula 2016, e a gente tem, passando aí por clientes aqui no Brasil, na América Latina, casos que só atestam realmente que esse número é nessa grandeza, tá bom? Mas, falando um pouco ainda de integração e fugindo um pouco da parte de BI, indo também ainda para os Location Intelligence, existem outros tipos de dados também que a gente precisa integrar, não somente dados alfanuméricos, dados numéricos, mas também, imagina o seguinte, imagina essa situação como está mostrado aqui, são os dados não estruturados. Essa informação que eu estou trazendo na tela é inspirado em um caso de um cliente do setor financeiro, um banco, aqui na América Latina, que utilizou parte da nossa solução para fazer análise de riscos de danos ao patrimônio, às agências e também o risco aos funcionários que trabalhavam nessas agências, tá? Então, trouxe isso aqui para ilustrar um pouco do que seria esse caso desse banco. O post, são dois posts aqui em mídias sociais, tá? O post que está ao lado esquerdo aqui da tela, ele menciona Paulista e menciona MASP. Paulista, quando está nesse contexto aqui, Paulista, trata-se da Avenida Paulista, não é o adjetivo que se refere àquilo que tem origem no estado de São Paulo. Não, esse caso aqui, ele está falando da Avenida Paulista, tá? E o MASP é o Museu de Arte de São Paulo, que é um local bem conhecido também aqui na cidade de São Paulo. Já nesse outro texto do lado direito também está citado o MASP e aqui está citado também a Avenida Paulista. A diferença dos dois é que esse texto à esquerda, ele está falando de manifestação, o cara cita ali bala de borracha, não sei o quê, né? Isso traz um contexto de risco. Então, o sistema de alerta, ele tem que identificar que Paulista e MASP tratam-se de localizações, tratam-se de locais, estou olhando dentro de um texto como esse não estruturado, e mais ainda fazer análise do contexto, tá? Nesse caso, é um contexto de risco, e nesse outro caso, é simplesmente falando sobre a exposição de Tarsila da Moral, é um contexto pacífico. Bom, então, voltando, então, além dessa integração de dados, hoje a gente tem que lidar também com dados não estruturados. Aí eu puxo um gancho ainda aqui para esse outro canto que fala sobre as novas tecnologias. Nas novas tecnologias, assim, essas ferramentas de integração, elas também têm que ser capazes de fazer integração com mais, cada vez, de absorver novas tecnologias, como está escrito aqui. Então, Big Data, Machine Learning. No caso ali que eu citei para vocês do banco e da análise de risco, foi utilizado também Machine Learning. Por quê? Porque você tem que ensinar a máquina que aquele contexto que estava à esquerda, lembra falando sobre
sobre bala de borracha, tudo aquilo é um contexto que representa risco, e outro contexto falando sobre a exposição de Tarsila do Amaral não representa. Para isso, você vai colocando textos ali, jogando para a máquina, ensinando ela, e aí quando a máquina encontra um outro texto como aquele, ela faz a classificação. Além de identificar que Paulista ali também é Avenida Paulista, tá? Então, tudo isso é machine learning junto com a parte de integração de dados também. Esses recursos que a gente agrega para o sistema, assim, o sistema de inteligência geográfica precisa ter esses recursos. Esses recursos que a gente agrega visando endereçar esse tipo de problemática, tá? A gente tem casos aí de clientes onde a gente fez análise, fez implantação, fez casos, provas, para reduzir. A gente conseguiu a evidência de reduzir esse tempo de semanas, tempo de analista, esses 70%, 80% de analista, para a questão de menos de 1 hora. Tá? O problema de qualidade de dados, de acordo com o Gartner, aí são 15 milhões de perdas anuais de dólares, né, 15 milhões de perdas anuais em dólares, com problemas de qualidade de dados. Tá? Esse número eu não lembro se é de 2016 também, mas está nessa ordem de grandeza também. Aí tem outros dados aí, falando sobre a questão da qualidade de dados também, que é um problema que impacta muitas empresas. Aquele problema que eu trouxe para vocês do caso do seguro-defesa, Bolsa Família, unificação de bases de dados, saber que a pessoa tem nomes, tal com um nome um pouco diferente, mas se trata do mesmo cidadão, isso é um problema de unificação, ou seja, um problema também de qualidade de dados. Tá? Só para voltar naquele caso, para lembrar para vocês, então, que qualidade de dados também diretamente impacta no meu projeto de inteligência de localização. Tá? Vou trazer outros casos aqui de qualidade de dados, também com foco em inteligência de localização. Então, 3 casos. Esse primeiro caso, começando com o caso aqui na esquerda, é um processo de arrolamento feito por um instituto de pesquisa. O processo de arrolamento quer dizer, um recenseador vai à rua para verificar se realmente as informações que ele vai coletar naquela região são válidas ou não. Lembrando que o IBGE faz pesquisas a cada 10 anos, pesquisa de censo a cada 10 anos. Então, se eu quero fazer uma nova pesquisa, contratar uma empresa para fazer uma pesquisa, essa empresa tem que ir a campo para revalidar essas informações. Então, pega uma amostra e faz uma revalidação. Isso aí seria o arrolamento, tá? Só que o arrolamento ele tem um monte de regras para ser cumprido, para ser aceito, né? Então, algumas regras são, a rota que a pessoa vai fazer tem que seguir o sentido horário, ele tem que ficar alternando entre o lado esquerdo e o lado direito na rua, tem essa série de regras, tá? Então, qualidade de dados nesse sentido seria você fazer a comparação entre uma rota programada e uma rota executada para ver se ela obedeceu todas essas regras. Se ela obedeceu essa regra, você tem um dado de qualidade. Se não obedeceu, você não tem um dado de qualidade. Outro caso, telemetria, seguradoras. Tá? Aqui a gente tem informações do rastreamento de um veículo passando aí pela zona leste de São Paulo e o posicionamento dele ao longo do tempo. Esses pontos vermelhos, se eu não me engano, são os pontos de parada, não me recordo, esse é um caso também que tem bastante tempo. Mas, se não me engano, representa os pontos de parada. Bom, de qualquer modo, você tem informação de rastreamento, tem um GPS embarcado ali no veículo, coletando informação de localização, e um dispositivo que fica fazendo a descarga disso via dispositivo móvel, via comunicação 3G, 4G, que seja. Tá? Qual é o problema de qualidade de dados aqui? O problema é que o GPS ele tem oscilação de sinal. O GPS, de vez em quando, ele dá uns desvios malucos e te joga em um lugar totalmente diferente de onde você realmente está, que são esses pontos que estão marcados aqui um pouco mais para a esquerda. Isso aqui não quer dizer que o veículo esteve nesse local. Não, isso aqui é erro. Tá? Isso aqui é erro por conta da oscilação de GPS. Então, são coisas que você precisa descartar. Tá? Então, esse é um outro caso de qualidade de dados em sistemas de geoprocessamento. O último caso aqui que eu trouxe à direita, outro caso bastante curioso também, é de Smart, que a gente chama de Smart Data Quality, que na verdade é a qualidade de dados associado com Machine Learning também. Tá? Nesse caso, o cliente tinha ali um formulário que era preenchido à mão, e a ideia seria identificar nesse formulário preenchido à mão qual era o endereço e geocodificar esse endereço, colocar esse endereço no mapa. Então, o desafio era pegar do formulário escrito à mão e trazer isso para um endereço dentro de um mapa. Aqui na coluna D, o que a gente tem? A gente passa pelo sistema de reconhecimento de texto, reconhecimento de caracteres, então ele faz a leitura da imagem, captura da imagem e tenta identificar, converter isso aqui para texto. Obviamente que tem algumas falhas, né? Então, rua Chá de Frade vira A, Chá de Irará, e assim por diante, como a gente está vendo aqui no meio. Tá? Onde foi aplicado o Machine Learning? Foi utilizando esses algoritmos de
fonética e ensinar também a máquina, tentar identificar qual que seria o melhor candidato. Bom, em 100% desses casos que estão listados aqui, nos casos que a gente analisou quando a gente estava implementando essa solução, o melhor candidato que a solução apontou, aqui, por exemplo, eu tenho 3 candidatos, o melhor candidato, em 100% dos casos, era realmente a rua que a pessoa tinha escrito à mão, era o candidato correto. O melhor candidato que a solução apontou era realmente o candidato correto. Ok? Também, o caso de qualidade de dados, de duplicação, nesse caso de duplicação, unificação. Identificar a entidade correta. Ok? Bom, isso foi a qualidade de dados. Aí, outro ponto que o Gartner também pontua é que, tanto em projetos de Big Data, projetos de Analytics, isso também acaba refletindo nos projetos de inteligência de localização, né? Fazendo essa comparação com Business Intelligence. Lembra que eu estou mantendo a comparação com Business Intelligence. Então, o Gartner fala sobre essa questão das equipes multidisciplinares. Você acaba tendo que envolver cada vez mais pessoas, né, de diversas áreas de conhecimento para você ter a sua solução analítica implantada finalmente. A questão é que o time que define os objetivos de negócio, entre esse time que define o objetivo de negócio e os demais membros da equipe, quase sempre tem um abismo gigantesco ali. E a maioria das vezes esse abismo reside na comunicação. Tá? É um pouco difícil você traçar os objetivos e depois o analista entender realmente como que você quer, que etapas precisam ser feitas na implementação para atingir aqueles objetivos de negócio. Tá? Como que a gente endereça esse tipo de situação? Deixa eu mostrar para vocês um pouco disso. A gente seguiu uma abordagem um pouco para endereçar, para melhorar essa comunicação. A gente seguiu uma abordagem um pouco, digamos assim, BPM, Business Process Model, né? Modelagem de processos. Por que a gente seguiu essa linha? Porque há muitas empresas, por exemplo, empresas que já têm SOX implantado, ITIL, COBIT, essas empresas muitas vezes já têm um processo de negócio, esses processos de negócio mapeados, já têm uma certa maturidade nisso, tá? No desenvolvimento, e já são acostumadas a sentar pelo menos numa mesa e conversar em torno de processos de negócio. Então a gente tentou seguir essa abordagem. Tá? Assim como os processos de negócio têm processos e subprocessos, também na nossa ferramenta a gente colocou lá essa mesma ideia. Então vou ter processos e subprocessos. Então, para vocês tentar ilustrar os facilitadores, como a gente tenta facilitar essa comunicação, isso aqui, imagina que isso aqui seria um subprocesso. Nesse caso aqui, um subprocesso para definir a melhor área para eu abrir uma loja, tá? O site location. Tá? Então, eu tenho desenhado aqui um fluxo. Esse fluxo, ele me diz, olha, eu preciso capturar dados de performance das minhas lojas, as que são bem-sucedidas, as que são mal-sucedidas. Eu coloco ali informações das minhas lojas. Eu coloco informações demográficas, então população, número de pessoas do sexo masculino, número de pessoas do sexo feminino, quantos são empregados, não empregados, educação superior, educação primária, enfim, posso colocar lá quantas variáveis eu achar que são interessantes para o meu modelo, que podem impactar o meu modelo, né? Para cada loja que eu tenho, na etapa seguinte aqui nesse bloco, eu estou fazendo calculando a tal da área de influência que a gente falou lá atrás. Lembra, eu tenho uma loja, essa loja influencia numa determinada região, uma área de 15 minutos, 30 minutos, não sei. Coloco ali a área de influência. Qual é essa área defino, né? Peço para a ferramenta para montar essa área de influência para mim. Cruzo ou faço a junção de todas essas informações, ou seja, para cada loja que eu tenho aqui, eu vou coletando ali informações censitárias. Então, para cada loja eu sei na área de entorno dela qual que é a população, todas aquelas variáveis, população de mulheres, população de homens, população de crianças, empregados, desempregados, nível superior, nível primário, por aí vai, coloco tudo isso aqui, e aí jogo num componente do meu machine learning, isso aqui não é machine learning, mas coloco num componente do pacote que nós chamamos de machine learning. Nesse caso, vou utilizar um algoritmo de regressão logística, e na saída disso, eu vou ter, então, um score, vou ter uma probabilidade dizendo assim, qual que é a probabilidade de, nessa outra área aqui, de eu ser bem-sucedido ou mal-sucedido, baseado na performance. A ideia, eu estou mostrando esse fluxo e detalhando, desculpa entrar se eu estou entrando no detalhe, mas a ideia de detalhar é mostrar
qual é a nossa abordagem? A gente trouxe essa abordagem entendendo que essa abordagem facilita a comunicação. Se eu coloco um analista de negócios, ou um programador, ou um analista de geoprocessamento olhando para esse fluxo, e se eu explico dessa forma, quando estou explicando para vocês, fica mais fácil todo mundo entender o que eu estou querendo, e aqui sugerir algum tipo de mudança. Tá? Além desse tipo de abordagem, eu tenho outros aparatos. Eu tenho ferramenta para fazer o dicionário de dados, para definir glossário, para definir termos. O que é um dado bom, o que é um dado ruim. Eu coloco todas essas definições de entidades, os atributos que eu tenho, faço uma gestão dos meus metadados, faço uma análise, um perfilamento dos meus dados. Então, nesse caso, por exemplo, seria o ano de fabricação. Quantos valores nulos eu tenho? É válido? Eu posso ter nulo num campo ano de fabricação? Posso ter? Não posso ter? É obrigatório? Não é obrigatório? Posso ter números? Posso ter letras? No modelo, posso ter ano de fabricação 2030? Né? Então, esse perfilado de dados vai me trazer esse tipo de informação, esses valores que vão me apoiar no desenvolvimento e na implementação da minha ferramenta de tomada de decisão baseada em localização. Ok? Então, além disso, essas equipes multidisciplinares, elas estão engajadas diretamente relacionadas com esse outro quadro que seria o alcance corporativo. Quando eu faço um projeto desse tipo, a ideia é que esse projeto tenha um alcance corporativo. Eu posso começar até com um projeto menor, posso começar com um projeto pequeno, mas eu sempre tenho que estar de olho na meta da empresa. Eu tenho que olhar como que eu vou medir se esse meu projeto foi bem sucedido ou mal sucedido. Eu tenho que ter os famosos KPIs, tem que ter os indicadores, tem que ser possível eu medir esses indicadores. Eu tenho que fazer medidas constantemente para saber se estou sendo bem sucedido ou mal sucedido no meu projeto. Né? Isso tem que alcançar outros departamentos, tem que alcançar outros sistemas da companhia. Tá? Bom, não vou entrar muito no mérito da questão das novas tecnologias, eu já citei o caso de Machine Learning, eu vou avançar um pouco mais, mas Big Data, Omnichannel são coisas que têm que estar antenadas também e agregadas nesses tipos de sistemas para a tomada de decisão baseada em localização. Okay? Bom, aí vamos falar um pouco então de algumas soluções voltadas então para o setor financeiro, né? A gente tem uma larga experiência na Preside, a gente tem uma larga experiência não só na parte de software, não só como provedor de software, mas como provedor da solução completa, né? Consultoria também para empresas do setor financeiro. A gente já faz isso de longa data aí, são várias centenas de clientes, não só na América Latina, mas também ao redor do mundo. Tá? Aqui no lado direito eu tenho alguns clientes, infelizmente eu não tenho nenhum caso que eu posso divulgar aqui no Brasil ou na América Latina. Todos os casos que eu posso divulgar são normalmente fora aqui da região. Então eu trouxe alguns desses. Tá? Do setor financeiro, quase sempre as demandas são em torno de abertura, fechamento de agências, fazer projeções, fazer a previsão de vendas, né? Em alguns casos, quando tem fusão e aquisição, eu tenho que decidir também que agência vai ficar. Às vezes tem uma agência em frente à outra, uma ao lado da outra, eu tenho que decidir. Otimizar as minhas campanhas de marketing, fazer as ofertas de produto para quem já tem seguro de vida, qual seria o melhor produto a indicar para essa pessoa que já tem um seguro de vida. Tá? Então, normalmente, são esses tipos de aplicações que a gente tem do geoprocessamento para o setor financeiro. Tá? Entrando um pouco mais de detalhe, assim, vamos começar aqui de baixo, falando sobre os resultados. Como eu falei, a gente oferece o software, oferece também a implementação através de parceiros, como Semantics também é um parceiro nosso nesse segmento. Então, os resultados que a gente tem, e é nível global, tá? A média de 4 a 8% de incremento nas vendas, né, para grandes bancos que a gente já fez a implementação. Tá? Então, a análise de impactos, como eu falei para você, se eu quero abrir ou fechar uma agência, quando eu tomo a decisão de fechar uma agência, essa agência que eu fecho é a agência errada, isso pode gerar perdas bem significativas para o banco. Né? Ademais, cada vez eu tenho volumes gigantescos aí de informações que eu quero. Essas informações já vêm sendo coletadas há muito tempo, né? Informações de transações de clientes, então estão armazenadas ali. Só que agora a gente tem as tecnologias para processar esse volume de informações, considerar
esse volume todo de informações, né? A gente não tinha essa capacidade analítica em cima disso. Tá? Então, algumas análises que a gente faz para Estados Unidos ou Canadá, eu tenho algumas informações que eu não tenho disponíveis para América Latina, mas basicamente o processo ou a metodologia que é utilizado é sempre a mesma. E é sempre baseado naquilo que a gente falou lá atrás sobre áreas de influência, é sempre identificar isso, identificar a área de influência, identificar quais são as variáveis que interferem no negócio, e isso vai devolver algum modelo, e esse modelo vai para projetar alguma coisa, projetar performance, algo assim. Trazendo um caso um pouco diferente desses de bancos, a maioria dos bancos que eu tinha mostrado lá no slide, esses bancos nos Estados Unidos, como o TD Bank, quase sempre é relacionado com isso, abertura, fechamento de agência, potencial de mercado. Tá? Trazendo um caso aqui um pouco diferente, tem essa empresa que chama Fannie Mae. Ela é líder nos Estados Unidos para o financiamento, o crédito imobiliário. Eu trouxe o caso porque nesse caso aqui, ele já envolve um pouco um mix maior de tecnologias. Tá? A Fannie Mae já tinha apontado alguns requerimentos, nesses requerimentos que eles tinham apontado, tinha sistemas em nuvem, Big Data, Machine Learning, tudo isso eram pré-requisitos para fazer a implantação desse sistema. E a ideia deles era dizer assim, fazer um modelo que me dissesse qual que é o valor do imóvel. Eu vou fazer o financiamento do imóvel, mas qual que é o valor do imóvel? Então, o sistema tinha que utilizar essas variáveis, o conhecimento de outras situações que eles tiveram, ou dados históricos que eles tinham, para tentar dizer qual que era realmente o valor de mercado. Além disso, também sinalizar o risco de aceitar ou não aquele financiamento imobiliário. Tá? Então, estava destacando aqui a questão maior aqui para a Fannie Mae era a utilização de machine learning para isso, né? Fazer o aprendizado com bases históricas e montar um sistema de tomada de decisão baseado nisso em localização também. Aqui se agregaram, além disso, além da tecnologia de software, agregou-se também uma infinidade, um grande número de datasets. Tá? Comentei com vocês Estados Unidos e Canadá, a gente tem para aquela região, a gente tem dados mais extensos. Então, dados de propriedade, valor do imóvel, proprietário, ano que a edificação foi construída, enfim, tem uma série de variáveis para os imóveis. Aqui no Brasil, esses dados são de domínio da prefeitura, né? São os dados de IPTU, principalmente, mas esses dados não são divulgados. Tá? Mas a gente tem outras variáveis que podem apoiar esse tipo de tomada de decisão. Um dos pontos que a gente pode apoiar com relação a dados esse é um produto relativamente novo, que é os dados de localização de celular. Tá? Então, a gente tem parcerias aí com algumas empresas. Nós somos fabricante de software, mas também provemos dados que a gente revende de outros provedores, a gente faz uma transformação também nesses dados. Então, a gente tem um parceiro que fornece informações de localização de dispositivos móveis e a gente consegue criar produtos em cima disso. Esse produto está disponível aqui para alguns países da América Latina, Argentina, Brasil, México, Venezuela, em alguns casos. E qual que é a ideia disso? É mais ou menos como está ilustrado aqui no mapa que está aqui abaixo, essa animação, ele mostra concentrações dos hotspots, né? Então, concentrações de pessoas ao longo do dia, determinado horário, determinado dia da semana. Tá? Então, a gente consolida essas informações e monta mapas parecidos com esse também. Então, por aí eu tenho informações de movimentação de pessoas, eu consigo extrair da informação de onde a pessoa reside, onde a pessoa trabalha, a que hora do dia começa o deslocamento desses grupos de pessoas predominantemente. Tá? Então, Zona Leste de São Paulo, Zona Sul de São Paulo, há um grande deslocamento de pessoas em determinado dia da semana, isso pessoas que moram lá já sabem disso, mas trazer essas informações dessa forma, através de mapas e utilizar isso para as plataformas analíticas. Né? A análise disso me permite fazer análise de comportamento também do meu público de pessoas, fazer predição também, qual é o melhor momento, qual que é o melhor
hora de eu fazer um tipo de oferta para um determinado público. No mapa aqui que está no lado direito, isso já mostra essa mesma informação de localização, mas já não a nível cidade. Aqui eu já estou dentro de um mall, dentro de um shopping center, né? E aí fazendo um comparativo entre públicos, né, diferentes perfis de consumo. Então, aqui eu tenho um público de pessoas que são consideradas de carreira, que a gente chama de carreira ascendente, são classificações que a gente dá para esse público, tá? Uma forma de classificar. Carreira ascendente são pessoas que ganham um bom salário, ganham bem e consomem bastante, têm aspirações de subir a outras classes, subir a classe B, classe A, né? Esses seriam as pessoas que a gente chama de carreira, esse grupo aqui, carreira ascendente. E aí aqui a gente vê onde tipicamente eu poderia encontrar essas pessoas, onde essas pessoas acabam concentrando a sua movimentação. Já o pessoal de orçamento limitado, a gente vê que tem já alguma diferença. Então, por exemplo, essa área aqui seria a área onde as pessoas de orçamento limitado estão mais concentradas, é um dos pontos. Já pessoas desse outro perfil já não encontro nessa região. Tá? Aqui, idem, outro ponto aqui que tem bastante. Mas não sei, aí depende, pode ser o tipo de loja que está aqui, que atrai mais esse público, o tipo de serviço, o tipo de loja que está instalado nas regiões. E ali tem áreas que são comuns. Aqui pode ser talvez uma área de alimentação que capta ambos os públicos, né? Não se faz distinção de público-alvo. Tá bom? Esse é o Mobile Trace Data. É um dos tipos de informação que a gente consegue prover. Ele tem sido utilizado também por bancos e também algumas empresas do setor de varejo. E aí já me remeto aqui para a parte de varejo. Para a parte de varejo, você tem aqui casos de uso para banco, citando aqui alguns casos de uso também para varejo. Quase sempre são os casos mais comuns, são esses que estão aqui na tela, quase sempre não vai fugir desses 4 casos. Tá? Então, propaganda, a questão da propaganda, usando, por exemplo, aquele Mobile Trace Data, né, que eu tinha comentado com vocês, saber identificar esse fluxo de pessoas, onde estão passando mais pessoas de um determinado grupo A, grupo B, onde eles passam, que hora do dia eles passam, né, por que vias eles passam, quanto tempo permanecem em determinada área. Tá? Então, isso para propaganda é importante. Além desses dados de mobilidade, tem também informações, por exemplo, do fluxo, né, a direção de fluxo. Eu não posso citar nomes, mas tem um caso de uma pessoa que eu conheço que o cara foi lá e colocou um outdoor virado no sentido contrário do fluxo de veículos. Né? Ele tinha feito todo o planejamento, mas no planejamento dele ele não tinha considerado a direção da via, na verdade, por quê? Porque no modelo dele que ele fez, ele não pegou essa informação, a informação estava incompleta. Tá? Colocou o outdoor virado no sentido contrário. Então, essas informações de localização são utilizadas para isso, para decidir onde, né, em que lugar, em que momento, em que hora do dia colocar uma determinada propaganda. Para a parte de vendas, utilizar isso para definir áreas de atuação, áreas de vendas, eu estou falando de territórios de vendas, tá? Não estou falando do território da loja, mas sim de equipes que eu tenho em campo, promotores de vendas, né? Então, onde eu coloco, como eu distribuo esses territórios para nenhum vendedor ficar brigando com o outro por território, achando que tem uma fatia maior do mercado, o outro foi menos favorecido. Né? Analisar também essa questão dos competidores que estão aqui nessa região. Tá? Site location, é básico tanto para o setor financeiro, para retail também, isso é outro fator importante. Então, saber qual é o potencial que eu tenho em determinadas regiões, encontrar áreas com potencial igual ou maior para eu poder abrir determinada loja, se eu quero abrir. Ou até fechar. Algumas vezes a questão é fechar a loja, assim como eu posso também fecho agências bancárias também, em situações que eu posso fechar lojas de menor performance. Tá? Campanhas de marketing, segmentar meus clientes, sabe? A ideia assim diga-me onde moras e eu te direi quem és. Né? Lembrando que a gente falou sobre o cluster, sobre os segmentos geográficos, sobre pessoas que se acabam agrupando em determinado local da cidade, em condomínios, né? Pessoas que têm mais ou menos o mesmo padrão de consumo. Então, baseado onde você mora, baseado na vizinhança, o que eu conheço sobre a vizinhança, eu posso tentar fazer algumas inferências também sobre o seu tipo, o seu padrão de consumo. Utilizo isso para segmentação dos meus clientes, classificação deles,
eu utilizo isso para direcionar campanhas, qual seria o melhor produto que eu tenho que oferecer, qual é o produto que eu tenho que oferecer a seguir para ele, né? O cara já comprou o produto A, então agora eu vou oferecer qual? Produto B, produto C, qual que é o melhor produto? Qual é o produto mais indicado na sequência para ele, tá? Existem algumas situações, a gente patrocinou uma pesquisa também, um pouco antes do Covid, sobre o segmento de retail, essas mudanças que vêm acontecendo no segmento de retail. Existem alguns fatores, alguns aceleradores aí, né? O primeiro, o uso extensivo aí de celulares, aparelhos celulares, todo mundo com dispositivo móvel na mão. As pessoas tendem a ficar mais em casa, estão fazendo home office, muita gente em casa, então pedindo comida ou pedindo serviços para serem entregues pelo telefone, né? Peço pelo telefone, peço para fazer entrega em casa, né? Esses são alguns fatores que têm influenciado. Então, no setor de varejo e restaurante, a gente tem percebido aí alguns movimentos, tá? Então, primeiramente, as empresas estão fechando em alguns lugares, não perderam interesse, algumas empresas têm perdendo interesse em ter lojas abertas em shopping center, né? Os shopping centers estão deixando de atrair, existe uma redução, e acredito que seja uma tendência de redução, e essa tendência continue, de atrair pessoas para o shopping center, tá? Tem muito mais gente ficando em casa, mais próximo de local de serviço também, tá? A forma como esses restaurantes, os formatos como esses restaurantes estão fazendo as entregas também, então muita gente agora priorizando fazer a compra online e eu vou retirar no local, ou também peço para fazer a entrega na minha residência, tá? Então, essa relação tem mudado. Tem o que a gente chama ali de dark stores, ou seja, o dark store, a ideia do dark stores, não sei se vocês estão familiarizados com o termo, na verdade assim, ter uma loja, como eu vou priorizar delivery, então às vezes coloco minha loja num local mais barato. Vejo aqui o estabelecimento, não estou muito importando com a fachada, se ele é bonito, se é feio, se a rua tem buraco, não tem buraco. Por quê? Porque não vai ter cliente parando ali na frente, se tem estacionamento, tem estacionamento para o meu cliente. Então essas empresas acabam abrindo em locais, são esses dark stores, locais um pouco mais, a ideia seria como se fosse sinistro, né, digamos assim, tá? Isso é uma tendência também que a gente tem identificado. Então, esses locais também, o local ficar mais próximo de onde o meu cliente reside. Como a gente está fazendo muitas empresas, principalmente restaurante agora, na época de pandemia, estão fazendo muitas entregas, então elas percebem, ficar mais próximo de onde a maioria dos meus clientes reside é muito mais interessante do que eu ficar ali na região de um shopping center, porque não tem tanto volume de gente sendo atraída para lá, além do que o meu custo de implantação vai ser infinitamente maior, tá? Esse é o caso, então, do McDonald's. McDonald's no Reino Unido, McDonald's também é um cliente de décadas, aí, cliente da Presider, já cliente McInfo também, aqui no Brasil também é cliente, na América Latina, como Arcos Dourados também é cliente nosso. A ideia do McDonald's era tentar sintetizar todo esse monte de mudanças e aplicar isso para os modelos preditivos que eles tinham. Então, eles fizeram uma reformulação no sistema de modelagem preditiva deles, tá? Agregando mais coisas, mais variáveis, então, criando mais segmentos. Então, a performance que eu tinha, a análise de performance que eu tinha de lojas, agora o McDonald's ele começou a colocar outras classificações, então, levando em consideração proximidade, o que eu tenho próximo nessa região onde eu tenho minha loja, eu tenho parques, eu estou próximo de uma rodovia, de uma rua de alto movimento, eu estou perto de um shopping center, de um centro de compras, né? A forma como o meu cliente interage, a maioria dos meus clientes interage, se ele prefere utilizar o drive-thru, se ele prefere pedir o delivery, se ele quer comer na loja, no local, se ele comer em balcão, enfim. Tá? Então, todo esse monte de variáveis a mais, eles estavam solicitando. Além de entender também com relação à mobilidade o público que frequenta essas lojas. Então, se é público que reside na região, é público que trabalha na região, são pessoas que estão ali só de passagem, e aí são turistas, são pessoas de outras cidades que estão passando naquela região, são pessoas que estão indo ali somente para fazer compra, como, por exemplo, uma 25 de março em São Paulo, o pessoal vai ali só para diversos locais, somente para fazer compra, né? Ou seja, são pessoas que residem, moram
trabalham ou simplesmente estão de passagem ali. Tá? Então, esse monte de variáveis novas que o McDonald's solicitou, a gente acabou utilizando aí uma série de variáveis que a gente tem, essas variáveis demográficas, mais esses dados de mobilidade, voltando aqui no Mobile Trace Data, lá, de dados de movimentação de aparelhos e dispositivos móveis, trouxe tudo isso, mais modelado preditivo, ou seja, os componentes aí de machine learning, componentes estatísticos, agregado ao componente geoespacial, e para isso também criar alguns dashboards do McDonald's para acompanhar a performance dessas lojas, e aí também até decidir se tinha algumas unidades que eles precisavam fechar e locais onde eles poderiam abrir ou remodelar, né? Concentrar os esforços deles, por exemplo, no drive-thru, ou lojas que não tinham drive-thru, instalar o drive-thru, porque identificava que eles poderiam ter melhor desempenho dessa forma. Tá? Então, esse é um caso de retail que eu também gostaria de trazer para vocês. Tá? Então, basicamente, isso que eu gostaria de comentar. A gente está em cima do tempo, a gente, na verdade, passou um pouco, e aí eu vou para o encerramento aqui para abrir para, não sei, perguntas, dúvidas, comentários. Vocês podem colocar no chat, se tiverem dúvidas ou perguntas, aí a gente passa para o Yuki. Obrigado, Yuki, pela apresentação. Excelente apresentação. Obrigado a você, Maurício, pela oportunidade. Podem enviar suas dúvidas pelo chat aqui, no bate-papo. Se não, também vocês podem mandar depois, e depois a gente passa para o Yuki e responde de forma conjunta. Claro. Com prazer. Também essa apresentação está gravada, depois vai estar no nosso canal do YouTube. Para quem não pôde assistir de suas empresas ou que queira assistir novamente, então vai estar à disposição em breve. Vou dar mais uns minutinhos. Se ninguém tiver dúvida, a gente vai encerrar. Vou dar mais um minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no bate-papo. Leilão, né, Maurício? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que não tem mesmo mais pergunta. Obrigado, Yuki. E qualquer dúvida, então, pode passar para a gente. E parabéns pela apresentação, novamente. Obrigado, Maurício. Obrigado, gente. Obrigado a todos por compareceram. Até mais. Tchau, tchau. Um ótimo dia aí.